Vem e toma o teu lugar de honra entre nós. Vem e toma o teu lugar de honra. Vem, vem, vem. E toma o teu lugar de honra, Deus. Jesus, vem, vem. E toma o teu lugar de honra, vem, vem. E toma teu lugar de honra, vem, 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 vem. E toma teu lugar de honra, vem. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Vem, vem. E toma teu lugar de honra, vem. E toma teu lugar de honra, vem, vem. Nós deixamos para trás toda preocupação, toda pressão, toda opressão. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Nós queremos dar presença. Só queremos a tua presença. Nós queremos a tua presença, somente a tua presença. Todo peso nos ombros, todo fardo pesado, nós lançamos sobre Jesus. Toda ansiedade, toda dor, toda angústia, toda mágoa, nós lançamos sobre Jesus. Queremos a presença. Queremos a presença, a presença. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia. Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu guerreia por mim. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto, meu morro girar. A cinza da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanto um aleluia com tudo que há em mim. Levanto um aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto um aleluia, mesmo quando não posso entender. Declare, levanto um aleluia. O medo não tem mais poder. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar. Alto e mais alto eu vou girar. A cinza da fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Cante mais alto, 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 cante mais alto. Nós cremos que nós somos uma igreja profética, amém? 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 Então, se nós estamos
tomando posse desse território aqui, ó, no alto do monte. E a gente vê o exército inimigo. O que a gente tem que fazer? Cantar mais alto, não é verdade? O povo de Israel, com Josafá, você acha que eles cantaram? E aí eles começaram a se matar todos eles lá. Vocês imaginam que o povo de Israel cantou naquele dia daquela guerra? Como vocês imaginam isso? Eu imagino que foi um brado, sabendo já da vitória, amém? Então é assim que nós vamos louvar nessa noite. Nós estamos tomando posse deste território aqui. Estamos no alto da montanha agora. E como um ato profético, se você quiser sair do seu lugar e cantar lá fora, na rua, faz o que você acha que você deve fazer. Mas cante mais alto. Levante um aleluia. O medo não tem poder. A morte foi vencida. E agora o som possa entrar em todas as ruas deste lugar, amém? Então se posicione agora, se posicione profeticamente e canta com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento nessa noite, amém? Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos, mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Você está completamente equipado. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alguém mais alto, eu vou girar. As cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia com tudo que há em mim. Levanta um aleluia e veja a escuridão fugir. Levanta um aleluia, mesmo quando não posso entender. Levanta um aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto eu vou girar. Das cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Levanta um aleluia, 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 levanta um aleluia. Levanta um aleluia, levanta um aleluia, aleluia. Aleluia. Fala para o seu irmão assim: você tem um defensor. Você tem quem defenda você, viu? Você não está largado nesse mundo, não. Você tem quem te defende. Já viu quem te defende? Já viu quando você está numa briga e vem a pessoa para defender, assim, pula na frente? Você tem um defensor. Aleluia.
Antes de morrer, você já saiu pra guerrear e volta com a cabeça do inimigo e diz que sou eu quem tem vencido. Bem antes de eu saber, minhas guerras foram comigo vencer. O seu amor completa proteção, me tira do deserto e sei que vão, e eu só adorei, eu só adorei, só fiquei prostrado, só me aquietei. Aleluia, me salvou, do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor, do seu jeito é melhor. E antes de achar, sabe a verdade encontrar, debaixo de sua sombra eu vivo, restaura minha fé quando eu preciso, e eu só louvei, eu só adorei, só fiquei prostrado, só me aquietei. Amém, Pai. Aleluia, me salvou, do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor, do seu jeito é melhor. Aleluia, me salvou, do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor, do seu jeito é melhor. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo. O meu coração é defensor. Quando eu me perdi, você me encontrou, me reapresentou ao seu amor, juntou os meus pedaços e me fez de novo. O meu coração é defensor. Aleluia, me salvou, do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor, do seu jeito é melhor. Aleluia, me salvou, do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor, do seu jeito é melhor. Aleluia, aleluia.
O seu jeito é melhor, ó Deus. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos cercado com teu amor. Não existe lugar longe demais que o Senhor não consiga nos alcançar e nos cercar com a tua bondade, com o teu amor. Obrigado, Jesus. Obrigada, Pai. Porque a tua bondade, a tua misericórdia nos perseguem todos os dias das nossas vidas. Obrigada, Jesus. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa paz. O conforto do teu amor lança fora todo medo. Nós jamais estaremos sozinhos, porque o Senhor está bem próximo de nós. O Senhor fez um banquete delicioso para nós, mesmo quando os nossos inimigos ousam lutar. O Senhor nos ungiu com perfume do teu Espírito Santo. O Senhor nos deu tudo que podemos beber de ti até o nosso cálice transbordar. Então por que eu temeria o futuro? De maneira única, a bondade e o terno amor do Senhor me perseguem todos os dias na minha vida. E depois de tudo, quando a minha vida terminar, eu retornarei para a tua gloriosa presença, para estar para sempre contigo. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem nos protege. É o Senhor quem luta as nossas guerras. É o Senhor quem preparou uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. O diabo não pode tocar em nós. Ele não pode tocar em nossa família. Ele não pode tocar em nossa casa. Ele não pode tocar em nossa saúde. Ele não pode tocar em nada que o Senhor nos deu. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos guardado. Aleluia. Obrigado, Jesus. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte, eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim eu luto minhas guerras, assim eu luto minhas guerras.
Assim eu minha terra é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Declare. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Enquanto nós continuamos declarando essa verdade, mais uma vez eu vou pedir aos irmãos, se posicionem na batalha como vencedores, como aqueles que já venceu. É assim que nós lutamos as nossas guerras, amém? É assim que lutamos as nossas guerras. Amém. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Vou pedir, enquanto eu estiver falando, vou pedir para os adolescentes começarem a vir me cercar. Vem cá, por favor, pode vir. Às vezes, a gente acha, pode vir, vem Aninha. Fica em volta de mim. Isso. Às vezes, a gente acha, pode ficar em volta. Você também. Às vezes, a gente acha que está cercado de problema. E às vezes, a gente declara que está cercado de problema. Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente abre a boca para falar, Deus está atento, porque Ele está junto de você, Ele está habitando em você e Ele quer trabalhar por você e em você. Amém? Amém. Então, imagine que esses aqui são os anjos. Eles são espíritos ministradores a seu favor, é isso que a palavra diz. Amém? Amém. Me entendem? Então, quando chega a má notícia na sua casa, porque eu sei que nós vivemos num mundo que está cheio de má notícias, e não é porque somos filhos que más notícias não existem na nossa vida, não é isso? Na sua vida existe? Porque na minha semana foi assim, de achatar. Eu não sei a sua, eu fiquei sabendo de umas semanas aí na vida dos irmãos, foi difícil. Mas o que eu quero te dizer? Nós não vamos enaltecer os problemas, nem o inimigo, nem as circunstâncias. Nós vamos abrir os nossos olhos para as realidades espirituais. Amém? Estão entendendo? Duas canções que nós cantamos aqui falando sobre aleluia. Aleluia tem vários significados, mas um deles que impacta muito a minha vida, e a igreja sabe disso. Aleluia, explosão de luz em meio às trevas. Quando você diz aleluia, você está jogando a luz que está dentro de você para fora. Amém? Amém. E não é com a cabeça baixa, com os ombros curvados, olhando para os problemas, que nós vencemos as guerras. Não. É entendendo que a presença de Deus e os anjos do Senhor nos cercam todo o tempo. A palavra diz, nos ensinando, quando Paulo estava em meio a uma guerra, o anjo, quando chega, ele diz: da primeira vez que você orou, eu já fui enviado. Então não acha que com você é diferente, porque Paulo era mais bonito, mais cheiroso, maior. Não, ele é igual a você e a mim. A diferença é que ele está lá com o Senhor agora, a gente ainda não. Então, querido, eu quero que você entenda isso aqui. Imagine os anjos do Senhor. Imagine. Então, quando você recebe uma notícia, o que você vai fazer? Vai levantar o louvor. Eu não tenho problemas, porque eu não tenho soluções. Mas Deus conhece esse dia, Deus conhece a minha semana, Deus conhece o meu passado, Deus conhece o meu futuro, e Deus sabe desse dia quando eu recebi a má notícia. Deus conhece todas as coisas, amém? Amém. É a esse Deus que você serve?
Amém? Então, não abaixa a sua cabeça. Eu falo isso o tempo inteiro lá em casa. Quando esse aqui chega batido, eu falo, não abaixa a cabeça. Levanta a cabeça e começa a adorar. Porque a adoração te conecta com o encontro divino. Com quem você vai encontrar? Com Deus, com os anjos do Senhor, com a resposta vindo na sua direção, com a sabedoria do Senhor vindo na sua direção. Está compreendendo? Está tudo disponível para você e para mim. Para que a gente não abaixe a guarda, mas para que a gente honre o nome do Senhor. Só mais um exemplo para você entender. Quando você fala algo sério com alguém, e esse alguém vira as costas e sai, isso te irrita? A mim irrita. Muito. Mas imagine que quem vem dar má notícia para você ou falar uma coisa ruim é o inimigo da sua alma. O que você vai fazer? Vai parar para ouvir? Ou vai virar as costas e vai levantar o louvor? Amém? Estão entendendo, igreja? Eu quero ouvir a sua voz. Mas não é porque pro meu ego, não. Eu sei que quando você levanta a sua voz, as guerras estão sendo vencidas. Amém? Amém? Você faz parte do povo da fé. E a fé fala. Ela proclama. Então, para que você entenda, quando você está lá na sua casa, os anjos do Senhor estão ao seu redor, trazendo já a resposta e a solução, mudando as circunstâncias, porque você abriu a sua boca e se conectou com o céu. Amém? Amém. Obrigado, queridos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. E enquanto nós continuamos declarando isso, você pode com alegria ofertar e dizimar ao Senhor, trazer a sua semente poderosa, e nós vamos continuar declarando. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Não são os problemas, nem o caos que cerca você, mas é a bondade e a misericórdia do Senhor. Amém? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim
assim que eu luto minhas guerras. É assim. Aleluia. Gostaria de convidar o pastor Alberto. Ele tem uma palavra, né, pastor? Glória a Jesus. Saúde a amada igreja, com a gloriosa graça e a paz do Senhor Jesus. Irmãos, podem se sentar por um instante. Irmãos, no domingo passado, quando eu estive aqui, eu estava visitando minha filha, que mora fora de Belo Horizonte, e soube que o pastor Eléu foi homenageado aqui, pela passagem do aniversário dele, né? Com antecipação, não foi, pastor, porque foi na quinta-feira, né? Mas nós também queremos homenagear o pastor Eléu. Isso não significa, pastor e irmãos, que aqui tem duas igrejas aqui dentro, não. Pelo contrário, isso aqui é mais uma demonstração, pastor. Pastor Keila, o varãozinho que não guardou o nome dele, Samuel. É mais uma demonstração de que a nossa aliança está formada. Viu, pastor? Você não pode localizar aí em Jeremias, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com discernimento e diligência. Acho que é isso, exatamente isso mesmo. Vamos lá. Então, irmãos, eu fiquei muito feliz de saber que os irmãos homenagearam o pastor aqui, porque essa igreja aqui tem uma tradição de amar os pastores, tá? Homenagear e querer bem ao pastor. Mas eu já falei, né? É Jeremias 3,15. Eu queria chamar o Vasco aqui. O Vasco quer dar um abraço para o pastor Eléu. Contar também ao pastor Eléu para vir aqui à frente. E com isso, pastor, essa palavra aqui de Jeremias está dizendo ali: dar-vos-ei pastores conforme a minha vontade, que vos dirigirão com sabedoria e entendimento. Eu posso falar isso para o pastor Eléu, eu sei que ele não é vaidoso, nem vai ficar vaidoso. A gente entende já nesse curto espaço de tempo aí, já entendemos que o pastor Eléu tem pastoreado a igreja do Senhor Jesus, né? Com aquelas palavras finais ali: sabedoria e com entendimento. Outra versão diz que com sabedoria e diligência. Então, nós estamos muito felizes com os irmãos, com o pastor Eléu, com a esposa, o filho, a família, os pais, não... ali atrás, né? Então, é uma alegria muito grande para nós. Então, nós temos questão de trazer aqui, viu, pastor Vasco? Está com a lembrancinha, porque a repetir aquelas palavras que eu disse para o pastor Tiago aqui, pastor Eléu, não é nada que vai mudar a sua vida, não, mas é uma lembrancinha, viu? Você receba com gratidão, que é uma forma de gratidão da igreja, não é outra igreja que tem que dentro, a igreja, a Fire Church, a Vida Nova, ou enfim, a igreja de Cristo. Amém, irmãos? Um abraço aí, Senhor. Desejar ao pastor, né, que muitos anos de vida, muita felicidade, muita força, né, porque quem nos atrapalha tem que ter muita força, né, para dirigir a obra, com o pastor Alberto, o pastor Tiago, que teve aqui até pouco tempo, todos os pastores, não vou citar não vou acabar esquecendo aqui, mas desejar a ele, principalmente desejar a ele muitos anos de vida, né, muita felicidade, e a gente está junto aí. Que Deus abençoe, dá muita saúde, sua família. Amém. Sempre essa homenagem. Vamos passar. Vou chamar esse varão aqui, o Marquinhos, vem cá orar pelo pastor Eléu. Ele é seu pastor, mas ele recebe a oração, viu? Irmãos, vamos ficar de pé, estenda as mãos aqui em direção a... Aleluia. Reiterar a palavra do pastor Alberto, né? É uma só igreja, amém? Amém. Amém. Deus está nos levando um caminho muito bonito. Como o louvor aqui falando, nós estamos enfrentando a batalha. E me veio o coração uma situação. Quanto mais amor nós pudermos mostrar e demonstrar um pelos outros, né? Oração de Cristo. O mundo vai crer que Jesus foi enviado.
E Deus vai acrescentar a nossa igreja dia após dia. Amém? Então devemos demonstrar esse amor sempre, uns pelos outros. Senhor, muito obrigado, Deus, pela vida do nosso querido Eléu, Deus. Muito obrigado pelos anos, muito obrigado pelo tempo de sabedoria que o Senhor tem dado a ele. E Deus, nós como igreja, nós queremos fazer como um sustento mesmo, sustentá-lo, Deus. Dar força, Pai, em oração, em graça, Pai, pela vida dele, pela família dele. E que o Senhor o encha de sabedoria, conhecimento e entendimento, Senhor. Para que esse tempo agora, Senhor, nós possamos tomar essa terra com sabedoria, com força, Deus, e que as guerras, Deus, que nós estamos lutando, é do Senhor. Abençoa as nossas obras, abençoa as obras do Eléu, que o Senhor a faz por ele. Muito obrigado. Desejamos saúde, paz, Deus, e muitas alegrias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda de pé, só um minuto, que nós vamos louvar mais ao Senhor, né? Só para completar aqui, irmãos, alguns acontecimentos recentes que nos levam a entender que o Senhor está fazendo a obra no nosso meio aqui. Já está fazendo há mais tempo, e agora com a chegada dos irmãos aqui, a obra vai se estender. Então, o pastor Eléu tem dito aqui que no dia 17 desse mês, nós vamos lançar a pedra fundamental lá, no nosso terreno, né? Que a igreja adquiriu. Então eu também quero falar isso aqui, para dizer para os irmãos que não é só ele, né? Para dizer que tem dois pastores aqui, um fala uma coisa e o outro não está sintonizado. Irmãos, os irmãos não sabem a alegria que essa igreja aqui tem, da gente, disso está se tornando possível, e só está se tornando possível com essa rapidez, essa velocidade, em razão da presença de vocês aqui, viu? Então Deus abençoe os irmãos. Os irmãos vieram aqui para nos abençoar essa região aqui, qualquer esplanada e adjacências, né? Então, meu irmão, fique firme aí no seu propósito, prossiga nessa marcha, pregando o evangelho, sustentando. Eu cito um exemplo aqui. O relógio da igreja funcionava ali, e ninguém sabia por que esse relógio funcionava. Eu faleceu um irmão. Uma semana depois o relógio parou, pastor. Aí nós fomos saber que esse irmão é que botava a pilha nele. Ele nunca disse isso. Então cada um tem, né? Não foi aqui nessa igreja que isso aconteceu, não foi no outro. Então, irmão, cada um de nós tem algo para fazer na obra. Que seja botar uma pilha no relógio, dar uma varridinha aqui na igreja, sei lá. Então fique firme no seu propósito. Deus te trouxe aqui para o trabalho. Deus não te trouxe aqui apenas para você cantar, louvar, sair daqui cheio. Que maravilha. Sai de lá cheio. Segunda-feira começa a se esvaziar de novo, para voltar domingo e encher de novo. Nós viemos aqui para ser abençoado e levar a palavra do Senhor a expor. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós temos alguns avisos de setembro. De 2023. E a gente vai reforçar isso todos os domingos, viu? Declarando a palavra. 2023 é o ano da construção. Aleluia! É o ano da construção. Nós estamos em uma grande obra e não vamos parar. Sem distração, amém? Setembro, a palavra que o Senhor nos deu é liberdade. Está em João 8,36. Se, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, nós vamos ter muito para aprender sobre liberdade durante este mês. Estejamos atentos, porque é sempre uma bênção. No domingo passado, o pastor Eléu pregou, eu falei, gente, sempre fecha com chave de ouro, né? Eu não me assusto, mas mentira, me assusta. Ainda eu fico surpresa. Eu ainda me surpreendo. Eu falo, que palavra. Então, nesse mês, nós vamos aprender sobre liberdade. Amém? Domingo é inegociável. Hoje eu coloquei no grupo lá 5 motivos para faltar de culto. Alguém tem aqueles motivos lá? Não, né? Se não viu, vê lá no grupo, tá?
trabalhar como Noé, tiver um dilúvio no dia do culto, na hora, não temos, né? Então, domingo é dia de culto, dia de cultuar ao Senhor, dia de estarmos juntos celebrando ao Senhor como igreja. Domingo é dia de fire, amém? Jejum pelo retorno todas as terças-feiras. Todas as terças nós jejuamos pelos pré-crentes. Então, se você tem alguém que você quer que esteja conosco aqui, junto com você, da sua família, ou alguém próximo a você, jejue por ele, coloque um lembrete lá, e que o Senhor renove, se você já tem feito isso, que o Senhor renove as suas esperanças, a sua força, não desistam, amém? Jejuem todas as terças. Comunidade, todas as terças-feiras, às 19h30, pelo Zoom. Participem com os homens, aprendam com os homens, se encontrem. Grandes coisas o Senhor tem feito através deles e neles. Então não fique fora disso. Participem com os homens todas as terças-feiras. E nós, mulheres, temos o nosso encontro todas as quartas, às 19h30, também pelo Zoom. Então não deixe de participar, o Senhor tem falado conosco poderosamente. Nós temos profetizado umas para as outras, temos orado umas pelas outras, então não deixe de participar. E nós temos o lançamento da Pedra Fundamental no dia 17, domingo, às 10 da manhã. O endereço é Rua Hortência 320. Então vamos chegar lá, gente, bem empolgados, alegres, celebrando, festejando. Todos estão convocados. É um dia poderoso, profético, de cumprimento da palavra. Então estejam conosco lá. No dia 17, o lançamento da Pedra Fundamental. Amém? Está todo mundo empolgado com esse dia, gente? Amém. E no dia 24/9, nós temos o nosso evangelismo. Então nós vamos nos encontrar aqui às 7 da manhã. Vamos distribuir todas as flores e cartazes. Nós vamos encher o esplanado de cor. Nós vamos florir e abençoar este bairro, amém? Então participem todos, cheguem empolgados, alegres, animados, durmam bem à noite e cheguem felizes, amém? Para o nosso primeiro de muitos evangelismos que teremos aqui, amém? E nós temos o encontro presencial do Iluminadas, no dia 30 de setembro, aqui às 19h30, tá? Então, mulheres, nós já estamos no aquecimento Iluminadas. Vai vir assim, algo poderoso. Nós estamos preparando, direcionados pelo Espírito Santo para este ano. Então, que vocês participem também. No dia 30/9, às 19h30, aqui na FAI, o nosso encontro presencial. Amém, irmãos? A vida é muito legal, não é verdade? Todo mundo entendeu tudo? Glória a Deus. Aleluia. Enquanto isso, deixa eu chamar aqui as crianças. Pode ficar. Então tá, só corrigindo a data do evangelismo, que deve ser dia 23, né? Eu coloco no grupo pra gente lá, bem observado. Então só mudar a data. Dia 17 a gente vai começar a construção da igreja no terreno que Deus nos deu, né? Rua Hortência, rua de trás, 320, 2 quarteirões acima. Deus nos deu terreno, vamos iniciar a nossa obra. Esse local aqui é alugado, tem nos servido bem, mas a gente quer a nossa casa e a gente vai ter ali já a doação do projeto arquitetônico e vamos dar início. Então, se Deus quiser, em outro domingo a gente vai começar a mostrar para o bairro que tem uma igreja, que se importa, que ama o local. E aí a gente vai fazer, aproveitando a entrada da primavera,
a ideia é sair colorindo o bairro, falando para as pessoas que como vem uma nova estação, assim também Deus tem um novo momento para todo mundo aqui, e você é nosso convidado para participar conosco, né? Vamos orar pelas nossas crianças, então. Pai, em nome de Jesus, colocamos essa igreja poderosa diante do Senhor. Nós queremos semear em seus corações a boa palavra, para que eles possam crescer e desenvolver. Que essa palavra, ó Deus, venha fazer a diferença, a fim de se tornem homens e mulheres, ó Deus, instruindo esse mundo, trazendo o reino para o teu Filho Jesus e vivendo plenamente tudo quanto o Senhor tem para eles. Nós os abençoamos com vida e saúde, oramos para que continuem guardados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Orem lá para a sala de vocês. Bem, irmãos, a palavra que Deus nos deu para esse mês é a palavra que nós encontramos ali no texto, a palavra de liberdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a gente começa a entender sobre essa realidade daquilo que de fato Deus trouxe para nós. E como é que nós podemos então desfrutar, como é que nós podemos ver, viver e entender tudo quanto Deus tem para a nossa vida. E assim então nós queremos caminhar esse mês entendendo a grandeza do favor e da bênção de Deus para nós. Quando a gente lê que Jesus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. As pessoas acham que a liberdade que Jesus veio para nos trazer é uma liberdade de trás das grades. Não é verdade. As pessoas não entendiam o conceito, tudo aquilo que Jesus estava trazendo. Ele estava trazendo de uma outra liberdade. Ele não estava falando de pessoas que estavam encarceradas. Muitas pessoas achavam que a libertação que Jesus estava trazendo era uma libertação do domínio romano, tanto que as pessoas não entendiam, achavam que Jesus veio para instaurar uma rebelião contra Roma, para que os judeus se tornassem livres, mas Jesus não falava disso. Jesus falava de um reino que ele estava trazendo, e nesse reino a gente poderia desfrutar de liberdade. E a pior escravidão que tem é quando as pessoas estão presas a um sistema religioso, a um sistema de ideias. As pessoas estão presas achando que elas precisam fazer alguma coisa para alcançar a bênção de Deus. Elas têm que caminhar, elas têm que ser aprovadas. Quantas vezes nós encontramos pessoas dizendo que elas não estão aptas para serem abençoadas por Deus, porque Deus não as abençoa, porque elas ainda precisam fazer alguma coisa. Quando nós levamos as pessoas ao batismo, muitas dizem, puxa vida, eu não posso me batizar, porque na cabeça delas, elas ainda não estão preparadas, não entenderam que Jesus veio para nos tirar de todo esse sistema religioso, porque a prisão mais perversa que nós encontramos em toda a Bíblia é essa prisão que a gente fica tentando seguir normas e regras, achando que Deus nos abençoa por isso. Ao passo que a Bíblia diz que Deus nos abençoa simplesmente porque Ele nos ama e porque Jesus, então, nos chama para esse novo momento, para vivermos essa plenitude da experiência que Deus tem para cada um de nós. E nessa noite, então, eu queria começar a pregação sobre liberdade, trazendo uma expressão que Paulo disse aos Gálatas. Então, queria que você abrisse comigo sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 21. Gálatas, capítulo 4, a partir do verso de número 21. O texto que diz assim: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos.
Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os filhos da que tem marido. Vocês, irmãos, são os filhos da promessa com Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito, e o mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Quando a gente fala sobre liberdade, Paulo pega esse texto e Paulo começa agora a desenvolver algo que ele quer deixar para a igreja. A igreja da Galácia havia começado de um modo sobrenatural. Eles haviam crido na promessa, haviam recebido o evangelho mediante Jesus. Mas logo depois entrou um grupo de judeus convertidos, dizendo para eles: olha, isso não é bem assim. Esse Paulo que vocês estão ouvindo, ele não está falando a coisa de uma forma certa. Vocês ainda precisam ficar presos a leis e regras, a normas. E vocês precisam, então, obedecer tudo aquilo lá atrás que Paulo diz que vocês não precisam mais. Isso trouxe uma confusão. E Paulo chega ao ponto de adverti-los de uma forma muito severa e muito tremenda. Paulo havia pregado na igreja que as pessoas eram salvas se elas crescem que Jesus era Senhor e Salvador de suas vidas. Mas esse grupo que veio atrás de Paulo dizia: isso não é verdade. Vocês precisam novamente ficar atentos à lei. O que Paulo diz é que novamente as pessoas que foram livres por conhecerem a Jesus estavam se tornando escravas por seguirem leis, normas e regras. E a Bíblia diz que isso ainda continua nos dias de hoje. A Bíblia faz para a gente uma advertência em que muitas vezes, irmãos, nós somos tirados da nossa liberdade, porque se tem algo que o diabo, o inimigo das nossas almas, não quer, é que a gente venha adorar a Deus livre de todo e qualquer desencargo. A gente pode vir adorar, prestar culto, louvor e adoração ao Senhor, mas o diabo fica tentando nos colocar em uma posição onde a gente acha que Deus não vai aceitar o nosso louvor. A gente acha que ainda tem uma coisa para acertar com Deus. Nós não entendemos a obra completa de Jesus e por isso não somos plenos no culto que Deus nos dá. E é exatamente sobre isso que Paulo veio falar. Quando a gente vai falar sobre liberdade, você precisa entender que alguém te trouxe algo que você não poderia. Alguém te trouxe uma libertação e esse alguém é Jesus. E Jesus é quem te declara livre para que você possa então adorar e prestar o seu culto a Deus da melhor maneira possível. Paulo, ele fala ainda uma coisa muito interessante. Volta um pouquinho aí em Gálatas, nós vamos caminhar em Gálatas, mas volta um pouquinho em Gálatas capítulo 1, o verso de número 6. Paulo, ele faz uma advertência muito séria. Em Gálatas capítulo 1, verso de número 6, ele diz o seguinte: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue o evangelho daquele diferente que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Para os irmãos entenderem como isso é tão sério, Paulo lança uma maldição. Paulo diz: seja anátema, seja maldito alguém que pregue um evangelho que não é o evangelho baseado em Cristo Jesus, o evangelho da liberdade, o evangelho para vivermos a expressão da glória do Senhor. Paulo dizia: estão querendo colocar vocês em cadeia novamente, estão querendo trazer para vocês um peso do qual Jesus os tirou, estão querendo colocarem sobre vocês um jugo, uma canga que não é a de Cristo, porque o fardo de Cristo é leve, ele é suave, mas as pessoas entraram no meio da igreja e perverteram o evangelho que Paulo havia pregado. E é por isso que Paulo diz aqui: olha, mas ainda que nós, um anjo dos céus,
prega um evangelho diferente daquele que nós pregamos, Paulo diz que essa pessoa seja amaldiçoada, porque isso é sério, mexer em um estatuto, em um decreto que Cristo nos trouxe, alterando isso para uma forma que não é aquela que Deus nos trouxe, isso é algo perverso e maligno, e a Bíblia fala que existe uma perseguição muito grande e séria nesse aspecto. Agora vamos voltar lá para Gálatas capítulo 4, o texto que nós lemos. Eu queria discorrer um pouquinho com você, porque Paulo deixa aqui para a gente algo muito interessante. Gálatas capítulo 4, o verso de número 22, diz assim, Gálatas 4, 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Paulo começa a mostrar para a gente aqui uma diferença que existe exatamente naquilo que nós estamos vivendo. Quando Paulo fala que Abraão teve 2 filhos, um filho de uma escrava, Paulo está lembrando aqui que o filho da escrava foi Ismael, que era filho da serva de Sara, que era Agar. Já Paulo está trazendo à memória que Isaac é um filho da promessa, filho da esposa de Abraão. A comparativo que Paulo diz é o seguinte, olha, se você é filho de Sara, você é filho da promessa, você nasceu livre para poder viver. Mas se você é filho de Agar, você é filho de uma escrava, e ainda que o pai seja Abraão, filho de um escravo é escravo. Mas o pai é Abraão, mas é filha de uma escrava. Para os judeus, se a criança ela tem a descendência, não importa o pai, importa a mãe. É tão interessante, né? Para você saber se alguém é judeu, você precisa saber quem é a mãe e não o pai, porque é a mãe que descende, que passa, né, a origem para o filho. E o que Paulo está dizendo para a gente é exatamente isso aqui, né? O versículo de número 23, ele continua dizendo, o filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Uma outra versão diz que o filho da escrava nasceu segundo a carne. O que Paulo está querendo dizer para a gente aqui é que uma criança nasceu fruto do esforço humano. E Paulo está fazendo um comparativo que quem nasce do esforço humano é escravo, porque nós sabemos como acontecem as coisas. Deus havia dado uma promessa a Abraão, e Deus disse, olha, da tua descendência eu suscitarei aqui uma longevidade para você, tem um filho da promessa, alguém que eu estou te dando e que vai ser o seu filho legítimo. Mas o tempo demorava, e aí o que aconteceu? Entra em ação a carne. E o que a carne faz? É exatamente isso. Sara dá Agar para Abraão e diz, tem um filho, porque eu não consigo engravidar, por meio da minha serva, por meio da minha escrava. E aí então a gente tem o nascimento de Ismael. E aí o que Paulo está dizendo é que o filho da escrava nasceu de um modo natural, ou seja, nasceu de um modo na carne, é alguma coisa que foi forjado, teve que ter um trabalho, teve que ter uma engenharia ali, mas não era a promessa de Deus. E Paulo está dizendo exatamente isso, ao passo que o filho da livre nasceu de uma promessa. O Paulo começa a colocar para a gente 2 estilos de vida. Um estilo de vida que é o estilo de vida carnal, aquele estilo de vida que você tem que se esforçar, que você tem que quase que comer o pão que o diabo amassou. A gente aprendia isso, quanto pior são as coisas, mais Deus vai me aceitar, embora isso nada de bíblico e de verdadeiro tenha. Ao passo que o outro é filho da promessa. O filho da esposa de Abraão nasce livre, nasce herdeiro de todas as coisas. E Paulo está dizendo que essa liberdade é a liberdade que nos diz respeito, é a liberdade que Deus trouxe para cada um de nós pelo nosso nascimento. Nós nascemos em Cristo Jesus. João 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é interessante que João diz, não são aqueles que nasceram segundo a carne, nem segundo o sangue, mas nasceram de Deus. A Bíblia está dizendo que existe uma categoria de filho. Filho é aquele que nasce segundo a promessa. Filho é aquele que recebe a herança que tem do pai. Mas existe também um grupo de pessoas que são colocados
como escravos, como aqueles que não são libertos, eles não têm direito à liberdade, e aí eles nasceram de um escravo. E aí a gente vê então Paulo fazendo esse comparativo para a gente. Isaac, ele nasce de uma forma sobrenatural e impossível. Isaac nasce de um homem de 100 anos, uma mulher de 90 anos, que já havia cessado o seu ciclo natural. E a Bíblia diz exatamente isso para a gente. O nosso nascimento é algo sobrenatural. Aquilo que Deus produziu na nossa vida, homem algum pode produzir. Eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Nós temos uma novidade de vida e a gente precisa entender exatamente o princípio daquilo que Paulo está dizendo. E aí Paulo, no verso de número 24 agora, ele diz o seguinte no começo do versículo. Isso é usado aqui como uma ilustração. Paulo pega esse exemplo lá do Velho Testamento e ele aplica naquilo que estava acontecendo na Galácia. Lembra que o problema aqui é que os Gálatas, eles foram livres e receberam somente Jesus. Mas entrou um grupo no meio deles dizendo que Jesus não é suficiente. Se você quer ser abençoado por Deus, você tem que fazer algo mais. Você precisa caminhar, você precisa obedecer leis, você precisa obedecer regras, você precisa guardar dias santos, você precisa ter uma dieta especial, separada para isso. Embora Deus já houvesse dado de várias formas e de muitas maneiras as coisas as quais a gente vai ver aqui um pouquinho para frente. Quando a Bíblia fala sobre ilustração, ele diz aqui, olha, essas duas mulheres representam duas alianças. O que a gente está vendo aqui é o Velho e o Novo Testamento. O que Paulo está dizendo para a gente é a simbologia daquilo que já era uma realidade. Velho Testamento baseado na lei, baseado em Agar, baseado na escravidão, porque Paulo usa uma expressão muito forte, dizendo que Jerusalém estava escrava. Irmãos, estava escrava mesmo. Os intérpretes da lei, cada um dava ali a sua interpretação. E era tão interessante, porque se você visse no dia de sábado, em Jerusalém, quando a lei estava em vigor, uma pessoa andando com uma sacola debaixo do braço, alguém poderia parar essa pessoa e dizer assim, ei, hoje é sábado, por que você está andando com uma sacola? Porque ele dizia assim, porque o meu rabi leu a lei de Deus e ele interpretou. Se eu andar com uma sacola na mão, não é trabalho. Mas se eu andar com duas sacolas na mão, aí então é trabalho. Isso eu não posso fazer. Aí as pessoas discutiam, para vocês terem ideia, e é exatamente disso que Paulo está falando. Estão querendo colocar essas regras e normas sobre vocês. Eles discutiam. Se sua casa pegar fogo no dia de sábado, quantas mudas de roupa você pode tirar? Uns diziam que você podia tirar até 2. Se você tirasse 3 mudas, era trabalho no sábado e a lei não deixava com que esse tipo de coisa acontecesse. Alguns escritores dizem que você podia andar determinada metragem, porque para isso não ser trabalho. Então eles dizem que você encontrava os judeus andando na rua de uma forma muito engraçada e icônica, e eles falavam, por que você está andando desse jeito? Porque eu só posso dar determinados passos até alcançar a minha casa. E aí Paulo viveu todo esse sistema, encontra Jesus, e ele entende que a graça quebra todas essas coisas, leva para um novo patamar, e vai pregar para um monte de gentil que nunca tinha ouvido falar sobre a lei, e esses irmãos começam a adorar a Deus, começam a se reunir em nome de Jesus e glorificam Jesus, mas logo vem um grupo de pessoas dizendo, ei, parem por aí, porque vocês precisam obedecer aquelas regras e normas que lá estavam. E aí a gente vê então que Paulo começa a discorrer. Olha comigo o verso de número 24, ele diz assim, olha, isso é usado aqui como uma ilustração. Essas duas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Essa é Agar. Irmãos, quando a gente vai falar sobre liberdade, eu queria começar o mês falando para a gente exatamente isso. Porque a pior liberdade não é de um encarcerado que está atrás das grades. A pior prisão, né? Não é para o encarcerado que está atrás das grades. A pior prisão é essa, de nós acharmos que nós estamos em dívida com o nosso Deus e a gente não consegue viver uma vida de comunhão e de plenitude com Deus. A gente vem para adorar, mas a gente fica meio reticente, achando que a gente está devendo alguma coisa para Deus, mas não é isso. Verso de número 25, diz assim, olha, Agar
representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Irmãos, talvez essa palavra é um pouco forte para a gente, mas quando a gente fala sobre liberdade, é exatamente isso que Paulo está querendo dizer, e a gente precisa entender que Jesus veio para nos tirar de todo e qualquer sistema religioso, porque, irmãos, a pior prisão que tem é a prisão da religião, é aquela prisão que nos mantém presos e cativos e subjugados, e nós somos massacrados o tempo inteiro com mensagens dizendo que a mão de Deus está vindo sobre nós, de que a gente não presta, de que a gente é um pecador, como se Cristo na nossa vida não fizesse nenhuma diferença. Irmão, se eu sou uma nova criatura, se Jesus mudou a minha vida, eu preciso entender que Ele trouxe isso como liberdade para mim. Mas o que o texto está dizendo, que aquelas pessoas que estão presas a regras e normas, uma palavra forte, olha o que Paulo diz: a atual cidade de Jerusalém que está escravizada com seus filhos. O povo se dizia livre, somos filhos de Abraão. Jesus falou: não, vocês não são filhos de Abraão, o pai de vocês é o diabo, porque vocês são mentirosos, mentem desde o princípio, o diabo é mentiroso, não se digam filhos de Abraão. O que Paulo pega, irmãos, entende de uma forma maravilhosa é o seguinte: vocês são filhos de Agar. Filhos de Agar é aquela lá do monte que veio a lei, vieram as tábuas da lei, com isso veio para vocês um peso que vocês nunca conseguiram cumprir, e vocês agora estão cativos e presos a isso, quando ele diz que vocês estão escravizados. A cidade de Jerusalém, que achava que era o centro de todo mundo e que Deus colocava os olhos sobre eles, Paulo diz: vocês estão cativos, vocês são escravos, está escravizados. E quem é escravo só consegue gerar filho escravo. Por isso que a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, porque essa liberdade que o Senhor Jesus veio nos mostrar. O que Paulo diz nesse texto, aí ele fala sobre as duas alianças, que se refere à promessa de liberdade que conduz à vida eterna, que é a aliança que nós estamos feitas com Jesus, porque o cumprimento da lei não tinha o poder de dar vida, nem novo nascimento, e nem de tornar alguém em filho de Deus. Essa é a que Paulo chama aqui da servidão ou da escravidão, e Paulo vincula a lei e que conduz à morte eterna, porque a lei só se envia para condenar. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da promessa, aqueles que de fato não foram chamados para viver, são acolhidos, que vivem e desfrutam de tudo aquilo que Deus tem e não são reduzidos à escravidão, à submissão de leis, regras e normas. E é interessante, irmãos, que nós vamos passar muitas vezes uma boa parte da nossa vida lutando contra isso. Eu me lembro bem que eu fui participar de um congresso, isso me marcou. Eu estava lá em Manaus participando desse congresso, e era um acampamento que a gente tinha e saía para fora. Em determinado momento eu estava adorando a Deus, estava batendo palmas, estava louvando e engrandecendo ao Senhor. Uma pessoa que não era o dirigente, não era o líder, era um acampante como eu lá, virou para mim e falou assim: olha, pare de bater palmas do jeito que você está fazendo, porque bater palmas desse jeito chama demônios. Irmãos, eu ouvi aquilo, eu confesso que eu congelei, eu parei de bater palmas literalmente, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu não estava invocando demônios, estava adorando meu Deus, estava glorificando o Senhor por aquilo que Ele estava ministrando, fazendo na minha vida. Saí daqui de Belo Horizonte, fui lá para Manaus, lá no norte do Brasil, bem longe, e alguém vira e fala assim: pare de bater palmas, porque bater palmas chama demônio. Entende quando a gente vai entrar num sistema de regra, de norma, que as pessoas vão impor sobre nós aquilo que é certo e que é errado, nesse sentido, tirando toda a nossa liberdade de viver a expressão no amor do Senhor, aquilo cortou o meu louvor, aquilo acabou com a minha adoração, aquilo para mim, irmãos, foi um banho de água fria, e graças a Deus que Deus trouxe paz ao meu coração, e eu continuei, porque não dava para ficar daquela maneira. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Conforme a sua interpretação alegórica, cada um desses pactos é simbolizados por uma mulher. Agar, a escrava, representa a lei, e Sara representa a nova aliança.
Mas ele diz aqui então que os filhos da serva geram para a escravidão. E é interessante que a lei também tem os seus frutos, a sua criação, a sua descendência produzem a linhagem do seu produto. E Paulo diz que Jerusalém estava toda cativa. O povo que se achava livre, eles tinham as promessas e tudo aquilo que Deus trazia, não estavam vivendo absolutamente nada. Estavam debaixo de um espírito de servidão que conduzia ao fracasso, tentando obter uma promessa, mas que só gerava morte espiritual. Eles não podiam alcançar a vida eterna. Então, quando Agar, a escrava, ela teve filhos, deu luz na escravidão, e todos aqueles que ela podiam gerar eram dessa forma. Mas Paulo faz um contraste. Olha o verso de número 26. Diz assim, olha: mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os filhos da que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguia o filho nascido segundo o Espírito, e o mesmo acontece agora. Queria chamar sua atenção, irmão, para esse versículo, porque está dizendo o seguinte, olha: quando nasceu Isaque, o filho da promessa, Ismael, o filho da escrava, começou a perseguir o filho da promessa. E Paulo diz, olha, o mesmo acontece agora. E era sobre isso que eu queria falar. Irmãos, tem alguém preocupado com a nossa liberdade. Tem alguém para chegar para você e te dizer assim: ei, você não é crente, você não é cristã, por que é que essas coisas estão acontecendo? Por que é que você está vivendo as coisas dessa forma e dessa maneira? Sempre haverá perseguição quando nós pregarmos a verdade do Senhor, porque a verdade incomoda. As pessoas não querem ver você feliz, as pessoas não querem ver você tendo um relacionamento íntimo com Deus. Sempre haverá perseguição. Por isso o texto bíblico diz, olha, naquele tempo, quando nasceu Isaque, e quando nasceu Ismael, o filho nascido de modo natural, ou seja, Ismael perseguiu o filho nascido segundo o Espírito, e o mesmo acontece agora. A perseguição que Paulo se refere, ela está lá atrás, quando aconteceu uma situação, e vamos só ler lá para a gente entrar no contexto, Gênesis capítulo 21, compartilhar esse texto, é importante. Gênesis 21, verso de número 8. Gênesis capítulo 21, verso de número 8, diz assim: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. Verso de número 10. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Havia sido dada uma palavra. Houve um tempo de zombaria, houve um tempo em que Ismael, filho da escrava, começou a perseguir o filho da promessa. Mas então, essa mulher, Sara, que é a esposa legítima de Abraão, ela tem uma palavra, ela diz, olha, o filho dessa serva não herdará com meu filho, ponha fora. E fica esquisito, irmãos, porque parece um gesto de crueldade. Como é que um pai vai ter que colocar um filho para fora de casa? Mas isso se tornou escritura, isso se tornou palavra de Deus, porque o que Paulo está dizendo para a gente aqui é exatamente essa realidade. A herança de Deus, ela não pode ser compartilhada com um servo e com um filho livre. Não se pode dividir esse tipo de coisa. O que Paulo está dizendo, ou nós somos livres e vivemos a liberdade, ou então nós seremos presos, encarcerados em um monte de regras como essa que eu citei para vocês.
E sabe qual é o pior? Porque nem são regras bíblicas, são regras de homens que inventam no intuito de manipular. Eles que dizem o que é santo, eles que dizem o que pode fazer. Então o homem tem a ousadia de virar para mim e dizer assim: não bata palmas porque você está invocando demônios. E quantas outras coisas mais as pessoas têm dito. O que Paulo está querendo dizer para a gente é que fomos chamados numa liberdade, mas a nossa liberdade está sendo caçada todos os dias, todas as horas, em todos os momentos. O inimigo não fica em paz e tranquilidade, porque ele sabe que se fizer isso, nós adoraremos a Deus e os céus descerão e a glória do Senhor virá. E uma igreja que é livre, que não tem peso, canta, adora, constrói como nós vamos fazer e tantas outras coisas mais, porque nós só confiamos em Deus, olhamos para o seu amor e não ligamos para o que os outros estão dizendo. Mas o diabo, ele vai tentar entrar e ele vai dizer: isso não se pode fazer, isso não é legal, não é o caminho que vocês têm que andar, vocês precisam recuar e precisam sair e fazer uma outra coisa. E aí a gente vê então que as coisas começam a tomar outro rumo. Vamos voltar para Gálatas, capítulo 4, verso de número 30. Gálatas, capítulo de número 30, diz assim: mas o que diz a Escritura? Manda embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. E aqui que entra o conceito de liberdade ou escravidão. Toda vez que você almeja alcançar algo da parte de Deus, mas que você acha que você tem que ser merecedor, nós acabamos nos tornando escravos de preceitos e regras. Você quer ver uma coisa? As pessoas dão receita de bolo, e eu disse, essas coisas não funcionam, porque alguém vem dar o testemunho aqui e diz assim: irmãos, eu consegui comprar um carro. E aí ele vai falar como que foi que ele comprou o carro. Ele jejuou 30 dias, direto do almoço e do café da manhã, e todos os 30 dias ele foi no monte. Então ele diz para todo mundo: se você quiser ganhar um carro também, sabe o que você precisa fazer? Faça igual eu fiz, jejue 30 dias no monte, Deus vai te dar um carro. E aí as pessoas se sentem empolgadas por isso, como se tivesse uma receita de bolo, que a gente pode alcançar as promessas de Deus. Aí você vai no monte, jejua 30 dias, faz tudo que a pessoa diz e não ganha o carro. Aí essa pessoa vira para você e diz assim: o seu problema é que você não tem fé. O problema não está em Deus, o problema está em você. E aí você sai mais frustrado. E é exatamente isso que a lei, ela tenta impor sobre nós, regras e normas. As pessoas não entendem que a vida com Deus é uma vida dinâmica. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus, e Deus vai guiar cada um da sua forma, da sua maneira. Nós precisamos estar conectados em Deus, ouvirmos a sua voz e tomarmos a direção para a nossa vida. Alguém leu na Bíblia que Jesus curou um cego, cuspindo no chão e fazendo lodo e passando nos olhos desse cego. Quantas outras pessoas não tentaram fazer essa mesma coisa? Agora, o que a gente precisa entender é que em cada situação o Espírito de Deus deu uma direção única e específica para Jesus. Esse cego você cospe no chão, faz lodo e passa no olho. O outro você manda ele descer uma escada difícil para ele lavar no tanque, para ele voltar a enxergar. Vem Bartimeu gritando: ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para aquela bagunça, vira para ele e fala assim: ei, o que você quer? Ele diz assim: eu quero tornar a enxergar. Cada um é de um jeito e não existe regra, não existe uma conduta, mas as pessoas que não entendem isso querem colocar a regra, a norma, a conduta. Mas a Bíblia diz que se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Nós vamos participar da ceia já. A ceia fala exatamente para isso: a libertação, a liberdade, aquilo que Jesus veio nos trazer, tirando desse conceito que muitas vezes nos prende, nos faz ficar arraigado num monte de regras e de normas. Nós precisamos, irmãos, nos livrar disso, porque, como eu disse para vocês, a pior cadeia que tem é a cadeia da religiosidade. Essa domina, essa subjuga, essa maltrata, essa coloca as pessoas a menos de nada. E você pode ter certeza que a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. A vida que Ele nos dá é uma vida plena. Jesus não veio para fazer um monte de substituição e nos colocar debaixo de regras e normas, porque ninguém dava conta disso. E aí então o que a gente vai aprender é exatamente isso. Nós somos filhos livres do Pai, podemos caminhar com o Pai de uma forma plena.
Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, não vos chamo já de escravos, eu vos chamo de amigo. E Jesus fala, porque o servo não sabe aquilo que o seu mestre faz. Mas o pai, quando ele vai tomar uma decisão, o pai chama toda a família, o pai diz assim: vem cá, gente, vamos sentar aqui, eu tenho algo para compartilhar com vocês. A Bíblia está dizendo que a gente precisa desfrutar exatamente dessa realidade de vivermos tudo quanto aquilo que Deus tem. Mas as pessoas se sentiam incomodadas com Paulo. Eles diziam: esse cara é um herege, esse cara não está falando verdades, esse cara está trazendo um falso evangelho. Por isso que eu li com vocês Gálatas 1:6, que diz que se alguém pregar um evangelho diferente do que ele prega, seja considerado anátema. E aí, irmãos, o que a gente vê é exatamente Paulo dizendo no verso de número 30. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais herdará com o filho da livre. Nós não podemos viver como escravos e livres ao mesmo tempo. Agar tem que ser mandado embora para que a gente faça a mesma coisa. E como Paulo foi duramente questionado sobre isso, irmãos, vejam a seriedade de algo que foi levantado. Diz a Bíblia que Paulo teve que ir a Jerusalém. Paulo chegou diante dos apóstolos de Jesus, Tiago, Pedro e João, e Paulo chegou e falou para eles do evangelho que ele pregava, para que os apóstolos abonassem o evangelho e dissessem: o evangelho que Paulo prega é o evangelho real e verdadeiro, porque a liberdade incomodou de tal forma e de tal tamanho que as pessoas queriam pegar Paulo, as pessoas queriam prender Paulo. Eles achavam que isso não era algo do jeito que eles queriam, era o evangelho agora segundo os judeus convertidos, aquilo que eles queriam. E aí a gente tem então algo que na Bíblia nós conhecemos como uma reunião, um concílio para tomar uma decisão. Eu queria que você abrisse comigo agora Atos capítulo 15. Vocês vejam, irmãos, sobre essa questão de perseguição. Escute o que eu estou falando. As pessoas vão questionar a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa conduta, a nossa liberdade. Eles vão perguntar: mas por que você faz isso? Por que você vai na igreja? Por que você entrega o seu dízimo? Por que vocês vão inventar moda de construir agora a igreja de vocês? Por que vocês vão abençoar o bairro? Por que vocês saem pelas ruas orando? Por que vocês oram para a criminalidade acabar? Por que vocês fazem esse tanto de coisa? E todo mundo vai nos questionar o tempo inteiro, inquietos com tudo aquilo que Deus nos trouxe, porque haverá perseguição. E olha o que Paulo teve que fazer. Atos capítulo 15, verso 1. Atos capítulo 15, verso 1. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Vejam bem, irmãos, olha o que diz aqui: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, vocês não poderão ser salvos. Se a lei salvava, para que Deus enviou seu filho para morrer no seu lugar por mim e por você? Se a lei tem essa condição de nos transformar em novas criaturas, para que Jesus veio? Eles não entenderam absolutamente nada. Então diz o texto: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar. Irmãos, nós temos que ficar atentos aos ensinos que nós estamos recebendo. Nós temos que ficar atentos sobre a fonte onde nós estamos bebendo. Isso pode ser fonte de bênção, fonte de confusão. Pode trazer para a gente uma desarmonia muito grande. Verso de número 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Irmãos, entendam bem todo o sistema de como aconteceu. Esse texto diz aqui que houve grande discussão. Qual é o evangelho verdadeiro? Paulo prega esse evangelho. Diz aqui então que ele teve que ir lá diante dos discípulos. Veja só, irmãos, Paulo e Barnabé chegaram diante dos apóstolos, dos presbíteros, da igreja, dos seguidores de Cristo, aqueles que andaram com Cristo Jesus. Verso de número 3, diz assim: a igreja se enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido, e essa notícia alegrava muito a todos os irmãos. Verso 4, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja,
pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantou alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. É aqui que Paulo escreve aos Gálatas, exatamente no momento que tudo está acontecendo, essa imposição que foi colocada sobre eles. Paulo dizia: irmãos, isso não é necessário. E aí Paulo escreve o texto que eu compartilhei com vocês essa noite. Ele está dizendo: filho de escravo pensa como escravo, filho de escravo não quer a liberdade, porque a liberdade é algo gracioso, sobrenatural, é algo que só Deus pode fazer. E o que a gente vê acontecendo é exatamente isso. Então Paulo e Barnabé vão diante da igreja, dos apóstolos de Jesus que andaram com ele e começaram a pregar, e os homens diziam exatamente isso: é necessário. A grande questão é essa: quando Paulo escreve, manda embora a escrava, que não dá para a gente viver debaixo de lei, servindo a Deus, ou nós vamos servir regras e vamos ficar presos a um monte de picuinhas, ou nós seremos livres, como vocês foram convidados essa noite, para cantarem, colocarem para fora o exército do inimigo, entendendo que Jesus já os venceu. Uma das músicas que nós cantávamos disse que Jesus trouxe a cabeça do nosso inimigo e entregou nas nossas mãos e disse que a vitória é nossa. Uma coisa é eu tentar lutar, outra coisa é eu deixar Deus lutar por mim e trazer a vitória de uma forma bendita e gloriosa. Verso de número 6, continua a discussão. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Olha o que Pedro fala: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós, e ele, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Veja essa expressão, irmãos. Quando alguém, de novo, quer os colocar sobre cadeias, quer os colocar sobre subserviência humana, no intuito de poder fazer isso ou aquilo, diz o texto: então por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Olha só, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguiram suportar. O que Paulo está dizendo é o que Pedro está dizendo é exatamente isso. Nós nunca cumprimos a lei. Por que vocês estão querendo impor isso? Porque hoje somos salvos pela graça. A graça é aquilo que liberta. A graça nos chama para uma caminhada, para uma vitória. A vida com Jesus, ela é bela, ela é plena, ela é maravilhosa, ela é satisfatória. Nós somos livres para andar e viver do jeito que Deus de fato nos chamou para viver. E Pedro diz assim: por que vocês estão tentando a Deus? Isso é sério. Paulo diz que seja maldito quem mudar o Evangelho que Jesus veio nos pregar. E ele diz: então, olha, por que vocês estão querendo isso? Nós não conseguimos, nem os nossos antepassados puderam suportar. Verso de número 11, diz assim: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também são. Cremos que nós somos salvos pela graça como eles são. Paulo fala sobre liberdade. Paulo descreve para a gente, descortina, e que pela graça do Senhor a gente consiga entender essa realidade, a gente consiga viver. Eu queria terminar com uma figura. Põe lá para mim, João, fazendo favor. O que o inimigo tenta fazer é exatamente isso. Nós temos a figura de um pássaro preso dentro de uma gaiola. O pássaro está preso, mas o gato não consegue tocá-lo. Essa é a falsa impressão de que se tem, de que essa é a liberdade. Nós ficarmos presos e contidos em algo
que o Senhor não tem para a nossa vida. A lei faz exatamente isso, nos aprisiona. A lei doma o nosso jeito de ser. A lei nos condiciona a fazermos exatamente aquilo que a gaiola deixa. A grande questão, né? Aí a gente colocou ali, as pessoas têm uma fixação por estabilidade. Muitos seguem regras e normas achando que isso traz estabilidade. Então as pessoas têm uma fixação por estabilidade. Na vida você vai precisar escolher entre liberdade ou segurança. Deixa eu repetir. Na vida, nós vamos precisar escolher entre liberdade ou segurança. Imagina, um passarinho dentro da gaiola, o gato não pega. É um lugar seguro, mas o passarinho não faz aquilo para o qual ele foi desenhado, designado e projetado por Deus para fazer, que é voar. As pessoas não voam, as pessoas não vivem a plenitude daquilo que Deus tem, porque as pessoas estão felizes em se sentirem seguras dentro de uma gaiola. Mas eu fui feito para voar, não, mas eu quero a segurança da gaiola. Mas essa não é a sua característica, mas não importa, eu quero segurança. A grande questão, irmãos, é se nós seremos ousados para vivermos a liberdade que Cristo nos veio dar, ou deixaremos as pessoas nos moldarem e nos colocarem em uma gaiola e a gente vai ficar preso a vida inteira. Quando é que um pássaro vai ser feliz vivendo numa gaiola? Ele pode olhar e ele pode falar assim, puxa vida, está vendo? O gato não me pega. E o gato fala para ele, é claro, fica aí, porque você quer segurança, mas você também não voa. Ao passo que se o pássaro saísse, ele podia pousar nas mais altas árvores, nos mais altos montes, nos mais altos picos, nos mais altos prédios, nos mais altos lugares, onde jamais um gato poderia alcançar, e ele poderia viver plenamente a liberdade. O que Paulo está querendo dizer, irmãos, é que nós seremos perseguidos, nossa liberdade será questionada. Em todo tempo não nos deixarão viver o Evangelho pleno, ficarão colocando sobre nós pesos, amarras, tentando condicionar o nosso comportamento. E o que Jesus veio para fazer, exatamente, ele veio para fazer isso. Ele veio para quebrar toda e qualquer amarra sobre a nossa vida. Por isso que o versículo do mês que nós colocamos é João 8, pode colocar lá para mim, João 8, verso de número 36. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Porque, irmãos, isso ele já trouxe para nós. Qual que é o problema que a gente viu hoje? É que os Gálatas foram enganados com uma mensagem de um monte de gente que veio, não tinha autoridade, e disseram para eles, olha, se vocês não obedecerem à lei, não poderão ser salvos. Mentira! Isso era uma mentira, isso era uma inverdade, queriam subjugá-los, dominá-los. Eles eram judeus, eles tinham que seguir a lei. É alguém que olha e fala assim, puxa vida, por que esse povo vai desfrutar de uma coisa melhor do que eu? Que nada, eu vou colocar sobre eles o mesmo peso que tem sobre mim. Eu quero que eles sofram, eu quero que eles passem por tudo que eu passei. E aí é simplesmente algo humano, querendo prendê-los e fazer com que eles vivam assim. Mas, irmãos, graças a Deus por Jesus que veio nos trazer para um chamado de liberdade. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho libertar. Jesus veio exatamente para isso. Os judeus não entenderam, acharam que Jesus veio criar uma revolução contra Roma. Jesus nunca pegou em espada, Jesus nunca ensinou a se levantar contra Roma, porque Jesus sabia que a pior prisão era a prisão espiritual. O que Paulo escreveu? Que Jerusalém estava cativa, juntamente com seus filhos, todos eles presos e amarrados, andando igual palhaços na rua, discutindo se podia carregar uma sacola, 2 sacolas, 3 sacolas, se sua casa pegasse fogo, o que é que você ia fazer? E ainda vinham falando na cabeça de Jesus, porque Jesus chegou no dia de sábado, tinha um cara lá com a mão ressequida, Jesus virou para ele, ei, levanta a mão e fica bom e vai embora, e todo mundo reclamando, ei, você tem 6 dias para fazer o bem, o sábado você não pode fazer o bem.
E Jesus disse assim: bando de hipócrita, você tem uma ovelha. Se a sua ovelha cai no mata-burro e quebra a perna no dia de sábado, você vai deixar a sua ovelha todinha no dia de sábado no mata-burro com a pata dela quebrada? É claro que não. Você tira em faixa. Se vocês fazem isso com um animal, eu não vou fazer isso com o Filho de Deus, que está sendo mantido escravo e cativo por Satanás. E Jesus começa a dizer e fala: eu quero parar com essa coisa toda, e eu vim vos chamar para a liberdade, para viver a plenitude daquilo que vocês têm. Deus é vida, Deus é muito maior daquilo que vocês estão imaginando. Deus é muito mais do que qualquer coisa que vocês possam pensar. Deus vem chamar para um novo estilo de vida, um novo relacionamento. Por isso que a gente vê um monte de expressões como essa: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade maior que o Pai nos deu. E é por meio de Jesus que a gente pode viver e desfrutar do amor, da graça, do poder e do favor do Senhor. Por isso, nessa hora, nós vamos juntos celebrar o nome do Senhor. E nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria convidar toda a igreja nessa hora a tomar parte com a gente da mesa. Que você receba os elementos aí no seu lugar. Que você possa pegar o pão e o cálice. Isso é símbolo da liberdade que a gente teve. Irmão, só Jesus pode nos colocar nesse lugar. E é por isso que a Bíblia ordena que a gente celebre a ceia, que a gente anuncie a morte do Senhor. Alguém morreu por nós para que a gente seja livre. A nossa dívida foi paga, porque nós morremos em Cristo Jesus e nascemos como nova criatura. Se Satanás vem cobrar um preço que ele cobre lá na cruz do Calvário, do velho eu que morreu e foi sepultado, para que agora a gente viva a vida, e viva a vida plena, e viva a vida abundante que o Senhor Jesus veio nos trazer. Irmãos, como é glorioso, como é abençoador entender que nós somos chamados para um novo estilo de vida. Sabe, o diabo vai continuar perseguindo. A Paulo diz: perseguiu lá atrás, continua perseguindo. E eu quero te dizer que amanhã no seu trabalho continuarão te perseguindo. A questão é que você precisa mandar embora esse tipo de coisa e passar a viver a vida plena e abundante que Jesus veio te dar. A maravilha que a gente desfruta de todas essas coisas é uma vida plena e abundante, sem julgo maior. Quando Jesus fala: olha, tomai sobre vós e aprendi de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O meu jugo, ele não é pesado, o meu fardo é leve. E vocês encontrarão, sabe o quê? Descanso para as vossas almas. Eu quero te convidar hoje a deitar a cabeça no seu travesseiro e a glorificar a Deus, dizendo: Jesus veio para me libertar. E porque Jesus veio para me libertar, eu vou ter uma noite de sono em paz e em tranquilidade. E eu não serei atormentado por nada nem ninguém. Eu não preciso de uma performance. Eu não estou sendo avaliado. Eu não estou passando por uma provação no sentido que eu tenho que mostrar A ou B para quem quer que seja. Quando a Bíblia diz que eu estou em Cristo, Deus olha para mim e vê Jesus. E isso é que me torna aprovado, é isso que me torna filho. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Os meus pecados foram perdoados, eu agora vivo a nova vida, vivo a vida plena, vivo a vida abundante que Deus me trouxe. E é isso que nós queremos fazer nessa hora, adorando o nome do Senhor. Queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. E queremos engrandecer o nome do Senhor. Queremos adorá-lo. Agora é hora de cantarmos, celebrarmos, de manifestarmos a vida do Senhor. Jesus veio para nos tirar da prisão. Jesus veio para nos tirar das cadeias. Jesus veio para nos tirar das amarras. Jesus veio para nos fazer livre. E, gente, as pessoas detestam a nossa liberdade. As pessoas olham para nós e elas vão cerrar os dentes, vão olhar com raiva, dos seus olhos sairão chamas de fogo te fuzilando, porque eles não vão aguentar a liberdade que Cristo veio nos trazer, a vida plena e a vida abundante. Jesus veio para nos tirar dessa redoma. Nós não somos pássaros que estamos sendo moldados numa gaiola, dizendo estamos seguros. Nós queremos bater as nossas asas e voar, queremos alcançar tudo aquilo que Deus trouxe para nós, queremos viver a vida plena, a vida abundante, queremos desfrutar a graça, o favor e o amor do Senhor. Por isso, como é costume das igrejas, uma vez por mês nós paramos para celebrar a ceia.
É interessante, irmãos, porque a Bíblia fala para a gente anunciar a morte do Senhor. A Bíblia não diz anuncia o nascimento, porque ninguém sabe quando foi que Jesus nasceu, mas anuncia a morte. Porque foi na morte de Jesus que a nossa prisão foi tirada. É na morte de Jesus que os grilhões foram quebrados. Jesus veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para nos tirar desse monte de escravidão que nos fazia simplesmente robôs e joguetes nas mãos de pessoas. Quantas instruções equivocadas que nós de fato ouvíamos e submetíamos. Mas agora nós vamos cantar e celebrar a vida, a liberdade, a graça e a glória que Deus nos deu. E logo depois então nós estaremos tomando a ceia do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa hora e logo depois nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Olho para a cruz, para a cruz eu vou, o seu sofrer batizar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou,
sido quebrantado o seu amor. Aleluia. Esse é o processo pelo qual nós passamos. A cruz que a gente tem aqui é símbolo exatamente dessa obra de Jesus, de liberdade, de provimento, de graça e de verdade. Por isso, nessa hora, vamos celebrar a ceia. Pegue o pão. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele levantou, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Naquele momento, Jesus assumiu o meu lugar e o seu diante de Deus. E ali Deus estava punindo todos os nossos pecados, a maldição de todo mundo. Jesus nos substituiu e Deus nos carregou a sua ira, a sua raiva. A Bíblia diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. A Bíblia diz que aprove a Deus moê-lo por nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz, a liberdade estava sobre Jesus. A ceia para anunciar a morte, é para a gente poder entender e relembrar isso. Você é livre, não deve mais nada para quem quer que seja, muito menos para Deus, porque Jesus pagou o preço no seu lugar. E agora, porque nós temos direito à saúde que provém da cruz, a vida que Jesus nos deu, eu quero declarar sobre toda e qualquer enfermidade nesse local: você agora é ilegal, você não tem direito na vida de quem quer que seja. Espírito de enfermidade, nós te ordenamos, sai agora do nosso meio em nome de Jesus, pois celebramos a vida que vem da cruz de Cristo Jesus. E porque você tem esse direito, porque você tem Cristo no seu coração, em sua vida, juntos tomamos do pão nessa hora. Aleluia. Recebe vida, recebe saúde, recebe saúde, provisão, restauração, regeneração sobre sua vida, sobre o seu físico, em nome de Jesus. A Bíblia diz que depois de haver comido o pão, depois de haver ceado, Jesus tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue. O texto de Gálatas que nós lemos fala sobre duas alianças. Havia uma antiga que passou e caducou, segundo o autor aos Hebreus, e existe a nova que está em vigor, que é a nova aliança em Cristo Jesus. A aliança da liberdade, sem qualquer amarra ou qualquer dominação, mas para a gente viver como filho amado que tem acesso a Deus. E aí Jesus, então, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança que é feita no meu sangue para o perdão de todos os seus pecados. Porque você agora, por meio de Jesus, quitou a sua dívida com Deus e tem parte na nova aliança. Juntos celebremos agora, tomando o cálice da ceia do Senhor. Aleluia! E agora nós podemos celebrar a vida e a liberdade com toda a sua força, com todo o seu pulmão, entregando o melhor louvor a Deus, para que o diabo saia correndo por 100 caminhos que ele tentou chegar até nós, porque agora é hora de vida, de celebrarmos aquilo que o Senhor nos deu. Aleluia! Para a cruz eu vou, o seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, o meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. O justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem
mente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado de seu amor. Impressionante é o seu amor. Fale pra ele, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Ele nos redimiu, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Se aproxime do seu Deus com liberdade. Se aproxime do seu Deus dizendo: meu Pai, obrigado, porque eu não preciso mais receber regras ou normas, eu não tenho que ter performance, eu simplesmente sou seu filho, sua filha, e te dirijo a expressão como meu Pai querido e meu Pai amado. Vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome. Aqui, Senhor, na igreja, nós queremos te adorar por um mês tão especial para nós. Senhor, nós colocamos os nossos desafios diante do Senhor. A construção de uma igreja, de uma sede própria. Mas mais do que isso, Senhor, essa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus chegando a cada casa, a cada família. Queremos, a Deus, ministrar e profetizar que aqui no bairro, cada casa será uma igreja, em cada igreja haverá uma família que te adora, em cada família, servos e servas adorando o Senhor, engrandecendo o teu nome. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos te adorar, porque o Senhor nos tem dado esse desafio, e nós vamos na liberdade do Senhor, nos movendo, ganhando, conquistando dia a dia, momento a momento, e queremos fazer isso para o louvor da glória do teu santo nome. Senhor, te agradecemos porque o Senhor começou a trabalhar o tema liberdade na nossa vida. Liberdade para vivermos como filhos amados, filhos queridos, filhos da aliança, filhos da promessa, filhos de uma mãe legítima, filhos da esposa de Sara, e não como filhos escravos, sujeitos a regras e normas. Que a boa mão do Senhor continue nos conduzindo.
Ministra sobre a vida dos teus filhos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de graça. Que eles tenham liberdade para saírem de suas casas cantando, louvando, adorando o nome do Senhor. Sabemos que a perseguição virá, mas como a tua palavra nos ensina, nós mandaremos fora tudo isso e viveremos plenamente a liberdade que o Senhor nos tem dado. E por conta dessa realidade, nós queremos orar agradecidos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito de Deus sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja na face da terra, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe uma semana de vitória. Domingo que vem a gente vai dando mais informação sobre a pedra fundamental e sobre o nosso evangelismo. Dê um abraço em quem está do seu lado, graça e paz.